Livro de Números, capítulo 19. A água da purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento, e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue e dele a aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de ísopo e um pouco de fio vermelho, e os lançará no fogo, onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então, uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão ali guardadas para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro. Mas se não seguir este procedimento no terceiro e no 7º dia, continuará impuro, mesmo depois do 7º dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impura por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então a pessoa, cerimonialmente pura, pegará um ramo de ísopo e o molhará na água. Em seguida, aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no 7º dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No 7º dia, aquele que está a ser purificado lavará as suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro da sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar
e não se purificar, será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Esta é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois as suas roupas, e quem tocar na água usada para purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Capítulo 20. A desobediência de Moisés. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com os nossos irmãos diante do Senhor, por que é que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que é que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até à frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então, a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e dos seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes! Gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou a sua santidade entre eles. Edom não deixa Israel passar. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: é isto que dizem os seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali, nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Pedimos que nos deixe atravessar a sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos e não beberemos água dos seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado o seu território. O rei de Edom, porém, disse: fique fora do meu território, ou
irei ao seu encontro com o meu exército. Os israelitas responderam: ficaremos na estrada principal. Se nós ou os nossos animais bebermos da sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar pelo seu território. É só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: vocês não têm permissão de passar pela nossa terra. Em seguida, mobilizou as suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar pelo seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. A morte de Arão. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao monte de Hor. Ali na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra as minhas instruções a respeito da água em Meribá. Agora, leva Arão e o seu filho Eleazar ao monte Hor. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá aos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os três subiram juntos ao monte Hor, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou a sua morte por 30 dias. Capítulo 21. Vitória sobre os cananeus. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava a Tarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então, o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também as suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Hormá, a serpente de bronze. Em seguida, partiram do monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a queixar-se contra Deus e contra Moisés. Por que é que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A viagem de Israel para Moabe.
os israelitas viajaram para Obed e acamparam ali. Depois seguiram para Ije-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam do outro lado do rio Armon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Armon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala sobre reticências. Vaeb, na região de Sufá, e os riachos do rio Armon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu lhe darei água. Ali, os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores. Cantem a respeito deste poço que príncipes cavaram, que líderes abriram com os seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para o vale em Moabe, onde fica o monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. Vitória sobre Sehom e Og. O povo de Israel enviou representantes a Sehom, o rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar a sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água dos seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado o seu território. O rei Sehom, porém, não os deixou atravessar o seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza, e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou o seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Hesbom e os vilarejos ao redor. Hesbom era a capital de Sehom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem a seu respeito: venha a Hesbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Sehom. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Sehom. Consumiu a cidade de Ar em Moabe. Destruiu os governantes dos altos de Armon. Que aflição os espera, povo de Moabe. Estão arruinados, adoradores de Camos. Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Sehom, o rei dos amorreus. Nós os aniquilamos, desde Hesbom até Dibon. Nós os exterminamos até lugares distantes como Nofá e Medeba. Assim, o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho
até Bazã. Mas o rei Og de Bazã e de todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e a sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com o Sehom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum, e então ocuparam o seu território.